Bom, primeiro, bom dia. Queria agradecer aqui o convite da doutora Silvana. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que particularmente eu sou apaixonada, né, que é o empreendedorismo. E aqui eu vou dar um enfoque maior do empreendedorismo na residência médica. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Manuela Carvalhal, né? Eu sou médica, sou anestesista, trabalho aqui no Hospital das Clínicas da USP, no AC Camargo, e sou CEO do Propofando, que é uma empresa de educação médica voltada, né, para o ensino dos anestesistas. A gente é referência no Brasil em mentoria para anestesiologistas. Eu criei a empresa quando eu ainda era residente, e aí em um ano a gente já conseguiu faturar múltiplos 7 dígitos, então é um pouco dessa experiência que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Bom, como eu acabei de falar, eu criei a empresa quando eu ainda era residente, né? Durante o meu R3. E a ideia surgiu de uma frustração, na verdade. O fato de eu ter entrado na residência, eu me apaixonei pela especialidade, mas foi algo extremamente frustrante para mim ver que a maioria dos anestesistas induzem todo mundo igual, ventila todo mundo igual, faz aquele mesmo arroz com feijão. E aquilo foi me causando uma frustração muito grande. E aí, ainda no meu R3, eu também conseguia visualizar que quando eu tivesse 50, 60 anos, eu não queria uma vida de plantão, né? E a vida do anestesista, eu acho que também de muitos médicos que estão me escutando aqui, enfermeiros, enfim, é uma vida de plantão. E eu não via isso para o meu futuro. Então, ainda como residente, eu resolvi que eu queria duas coisas. A primeira era conquistar o título de especialista, o título superior em anestesiologia, tá? Que é diferente do título de especialista, é um título não obrigatório e é o mais difícil da minha especialidade. Eu queria conquistar ele. E, além disso, eu queria criar a minha própria empresa, uma empresa voltada para a educação e voltada para o meu maior propósito, que é, de fato, mudar a mentalidade da anestesiologia no Brasil, fazendo com que os anestesistas passem a entender a importância do estudo contínuo, de como conciliar a prática do dia a dia com o estudo contínuo teórico, que é tão importante. E aqui eu queria falar, introduzir para vocês um conceito que eu acho que a maioria de vocês sabem também, né? A maioria das empresas no Brasil, elas surgem, né, ou por oportunidade, ou por necessidade, ou por inspiração em algo, né? A maioria até por necessidade. E quando a gente abre um CNPJ, a gente muitas vezes, principalmente nós médicos, né, a gente sai para o mercado de trabalho, abre um CNPJ, a gente não sabe direito nem o que isso significa, a gente não foi treinado. O fato é que nos primeiros anos é tudo extremamente empolgante, você não se importa de trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, você não se importa de abrir seu consultório sábado, domingo, feriado, de noite. O fato é que quando você se dá conta, você está em um clássico burnout, né? Sobrecarregado de tanto trabalho, principalmente pelo fato de não conseguir, de não ter a clareza da importância de estruturar o seu próprio negócio. Então, essa apresentação bem rápida eu trouxe para vocês com o intuito de apresentar três conceitos que eu acho que são extremamente essenciais para a pessoa que jovem que quer começar a empreender, que fez muita diferença na minha trajetória. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco desses três conceitos importantes. A gente vai começar falando um pouco do perfil do empresário, né? E aqui eu trago uma coisa que muita gente confunde ainda, que empresário é diferente de empreendedor. Em geral, o empresário ele tem três grandes personalidades dentro dele. O perfil, né, a personalidade mais empreendedora, a personalidade mais administradora e a personalidade mais técnica, né? Quando a gente consegue ter um equilíbrio entre essas três personalidades, a gente consegue ter um empresário extremamente bom, extremamente bem conceituado. O fato é que, na realidade, isso não é o que acontece, principalmente com os pequenos empresários, né? Isso está bem mal distribuído. Em geral, o pequeno empresário, ele tem em cerca de 10% de um perfil de empresário, 20% de um perfil de administrador e 70% de um perfil mais técnico. E aqui eu queria contextualizar um pouco vocês do que seriam essas personalidades, né? O empreendedor, a personalidade empreendedora é aquele cara mais visionário, sonhador, criativo, que está ali, que não perde nenhuma oportunidade, que está disposto a criar métodos para entrar em novos mercados, enfim. É mais essa ideia, eu acho que aqui a gente até está enviesado com muita gente com essa personalidade bem abundante, bem forte. A gente também tem a personalidade do administrador, né? A gente brinca que
O empreendedor, que eu acabei de falar para vocês, é como se fosse o cara do futuro. O administrador é aquele cara do passado, né? Aquele cara extremamente pragmático, aquele cara que preza pela ordem, pelas planilhas, enfim, por todo um planejamento. Isso é mais um perfil administrador. E a personalidade mais técnica é aquele cara do presente, aquele cara mão na massa, né? Aquele cara que quer entregar e quer entregar da melhor forma, com a melhor qualidade. E eu diria que, assim, a maioria das pessoas tem mais o perfil técnico, principalmente também nós médicos, né? E a gente acha que por ter um perfil técnico, por saber fazer aquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia, a gente consegue gerenciar uma empresa. E aí que muitas vezes a gente dá um tiro no pé. Porque não é porque você sabe cortar cabelo que você sabe administrar um salão, por exemplo, né? Não é porque você atende super bem o seu paciente, você é um excelente médico, que você sabe como gerenciar um consultório. Então, quando eu tive a noção disso, quando eu comecei a perceber que eu precisaria criar outras habilidades a fim de tentar manter o maior equilíbrio possível, foi que eu comecei a crescer mais com a minha empresa. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que é muito engraçado, né? Ou a gente já falou muito isso, ou a gente pensa sobre isso, né? Se quer fazer bem feito, faça você mesmo, né? Muita gente concorda com essa frase, mas não é bem assim, tá, gente? Tem uma habilidade que a gente não tem muito desenvolvida, na verdade, a gente não tem várias habilidades desenvolvidas quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente não sabe como abrir um negócio, como gerenciar um negócio, o que é um consultor, como eu falo com consultor, como é que, enfim, a gente não entende nada disso. E a gente também não aprendeu como delegar funções, né? É uma coisa que a gente tem muita dificuldade, mas que quando a gente cria essas habilidades, a gente vai entendendo um pouco mais como funcionam os processos. Bom, até tinha colocado um resuminho aqui para vocês, né, desses perfis que eu acabei explicando aqui já para vocês. Bom, falando só um pouquinho sobre gestão empresarial, gente, uma coisa também que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende quando a gente ainda é muito jovem, né? A gente não tem noção disso. Mas eu tive total clareza que eu só consegui realmente crescer o meu negócio, a minha empresa, quando eu comecei a estudar isso de maneira mais profunda. Então, priorizem estudar bastante a parte de gestão empresarial, as ferramentas de gestão, apliquem na sua empresa, façam uma matriz SWOT da empresa de vocês e estudem o ambiente interno. Saiba quais são as fraquezas do seu negócio, quais são as forças do seu negócio. Não negligencie o ambiente externo, as oportunidades, as ameaças. Tudo isso é muito importante para vocês conseguirem crescer de maneira sustentável. Além disso, as metas SMART, né? É muito importante você ter metas no seu negócio, tá? Você precisa ter metas específicas, mensuráveis, aplicáveis, né? Relevantes, temporizáveis. Tudo isso é muito importante. Para quem não está muito familiarizado, eu deixei aqui também, né, um pouco sobre o que é essa matriz SWOT, que você consegue aplicar em qualquer tipo de negócio, tá? Independente do tamanho do seu negócio. Como criar as metas SMART também, isso aí é uma coisa bem bacana de quem não conhece, tá estudando um pouco mais sobre esse tipo de ferramenta, tá? Uma coisa que eu gosto de falar sempre também, sabe? Eu acho que não existe sorte nas coisas, né? Existe meta, plano de ação e execução. É assim que a gente tem que tratar o nosso negócio quando a gente quer que isso dê certo. E, por último, eu queria abordar o tema de uma empresa como sistema, né? E talvez aqui eu tô aqui na ferida de alguns empresários aqui, né? Você tem que criar a sua empresa desde o começo, tá, gente? Desde o começo da criação dela, como se ela fosse um sistema totalmente replicável e independente do dono. A gente não tem muita essa noção, como assim ela vai funcionar independente de mim? É isso mesmo, tá? No começo eu sei que essa não é uma realidade, como também não foi para mim. No começo a gente brinca que é uma eu presa, né? Eu sou tudo. Eu sou a CEO, eu sou administradora, eu sou estrategista, eu sou técnico, eu sou a parte de design, financeira, contabilidade. No começo é assim. Mas independente de você estar ainda no começo, pensando em empreender, você tem que entender, né? Entendendo sobre gestão, você aqui consegue ver que você precisa criar um organograma da sua empresa. Você precisa definir funções, né? Cargos e funções de cada coisa, para assim que possível você consiga delegar aquilo que você consiga sair do técnico que tanta gente quer ficar e você consiga ir para a estratégia e realmente fazer alavancar o seu negócio, né? Então, desde o marketing até o cliente, até o primeiro contato com o cliente, a venda, a contabilidade, o valor gerado pelo seu modelo de negócio é que precisa ser constantemente entregue no mesmo padrão de qualidade, eficiência e credibilidade. Essas coisas fazem muito diferença para o sucesso de vocês também. Então, foram esses os 3 conceitos, bem rapidinho, que eu trouxe para vocês, né? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho
tá? Eu trouxe aqui uma dica aqui para mim, uma dica de ouro aí para os jovens que estão querendo começar a empreender, que é esse livro aí do Michael Gerber, que é O Mito do Empreendedor, que, assim, ele é incrível, ele vai ajudar muito no começo dessa trajetória de vocês. Muito obrigada.